falou, é sempre muito bom estar aqui. É sempre muito bom vê-los aqui, nesta casa que é para nós uma usina de forças que nos auxilia, que nos fortalece para caminhar. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre este mestre. São tantas imagens lindas que encontramos deles quando pesquisamos na internet. Muita luz, expressão de serenidade, de amor, de confiança. Jesus, o amigo de todas as horas. Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de modelo e guia. Allan Kardec nos afirma que Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Olha o que Kardec nos diz, que Jesus é o modelo de perfeição moral que nós podemos aspirar na Terra. Então isso significa que nós podemos, sim, buscar ser semelhantes a Jesus. Não só podemos, como devemos. E eu faço uma pergunta: Jesus nasceu um espírito puro? Como espíritas, se acreditarmos que Jesus nasceu um espírito puro, não vamos acreditar que Deus é um Deus justo. Jesus certamente galgou a pureza mais rápido do que nós. Mas Jesus, quando houve a criação deste novo mundo, que se chama planeta Terra, foi responsável diante de Deus pela sua formação. Desde o princípio, na formação do globo, dos micro-organismos e de tudo que nele existe. Sabemos que a Terra passou por várias fases, desde o primitivismo até o momento em que apareceram os primeiros humanos, que também foram evoluindo física e intelectualmente. Jesus, este governador do planeta, nos ama incondicionalmente. Somos governados por Ele. Nem sempre fazemos jus aos seus ensinamentos. Diante de tantas coisas que aconteciam na Terra, de tantas agressões, de tanta violência, de tanta corrupção, este espírito, altamente iluminado, se fez carne e reencarnou entre nós, para trazer o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que Jesus veio fazer. Amizade com Cristo. Jesus, ele conviveu com seus discípulos durante um período bem intenso. Com eles, ele fazia as refeições, ele orava, ele pregava, ele participava de festas e criou vínculos de afeto, de relacionamento, até o ponto em que Jesus diz: já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigos. Porque para a cultura da época, servo, hierarquicamente na sociedade, não tinha uma relação íntima com os seus senhores, mas amigos sim. Como até hoje. Há amigos com os quais nós podemos pensar em voz alta.
amigos com os quais nós não precisamos esconder os nossos sentimentos ou cuidar o que falamos para não criar constrangimentos. Amigos que são como almas das nossas almas. E esse era Jesus. Jesus não se preocupou em ter amigos, mas em ser amigo. Quantos de nós pode dizer que não se preocupa em ter amigo, somente em ser amigo? Que nós ainda estamos num patamar evolutivo de acordo com o planeta que nós habitamos. Nós sempre esperamos uma reciprocidade da amizade. Nós queremos ser amigos, nós queremos que esses amigos nos sejam amigos. Vou falar um pouquinho sobre 2 discípulos de Jesus. Porque ele conhecia profundamente a alma de cada um dos seus discípulos. Eles eram perfeitos? Não. Eles eram como homens comuns da época. Tão cheios de limitações como nós o somos até hoje. Mas Jesus criou laços com eles e os amava profundamente. Quando Judas chegou trazendo os guardas para o prender, Jesus dirigiu seu olhar compassivo ao traidor e lhe perguntou: a que vieste, amigo? Jesus estava dando a Judas a última chance para resistir à tentação, olhando-o ternamente nos olhos e chamando-o de amigo pela última vez. Judas, equivocado, desvairado, estava cometendo um grande erro naquele momento. Inconsciente da sua responsabilidade para com Cristo. E Jesus sabia que seria traído. Mesmo assim, ele pergunta: a que vieste, amigo? E nós, depois de tantos anos, aqui estamos ainda traindo Jesus. Traindo cada vez que sentimos raiva dos nossos irmãos de caminhar. Traindo cada vez que nos negamos a acolher alguém que necessita. Traindo cada vez em que idolatramos mais o materialismo do que o nosso lado espiritual. Traindo quando esquecemos que estamos aqui de passagem. Que embora estejamos neste mundo, não pertencemos a este mundo. E a gente se depara com essa realidade diante da morte. Quando precisamos entregar a Deus, a luz, aos mundos espirituais um ente querido, como é difícil, apesar de todo o conhecimento. Não pertencemos a este mundo. Estamos aqui de passagem. Todos nós iremos partir dentro do prazo que assinamos o contrato do lado de lá. Nós traímos Jesus todas as vezes em que nós deixamos os nossos vícios falarem mais alto, as nossas más tendências falarem mais alto. É necessário uma luta constante, porque as trevas não estão lá fora. As trevas não é um inferno como todo mundo fala. As trevas existem aqui dentro de cada um de nós. Nós somos essa dualidade de escuridão e luz, de bem e mal. Por isso a dificuldade, inúmeras vezes, de fazermos as melhores escolhas.
Através de psicografia do Chico Xavier, sabemos hoje que o primeiro ato de Jesus ao romper os laços da carne não foi o de consolar a sua mãe Maria diante da cruz, mas sim o de descer ao mundo dos mortos para consolar Judas, que havia cometido o ato impensado, dando-nos a lição inesquecível do perdão e do amor incondicional. Chico psicografou que o período em que Jesus ficou desaparecido, ele desceu para consolar o amigo que estava insano, inconsequente e acabou tirando a própria vida. Diante do ato de insanidade, de inconsequência, o ato impensado, quando ele caiu na realidade de si mesmo, ele tirou a própria vida. Jesus foi amparar o traidor. Será que Judas conseguiu ver Jesus? Não. O desequilíbrio dele era imenso, mas ele certamente sentiu a doce presença deste amor incondicional. Sabemos depois que a própria Maria foi buscar Judas, consolá-lo também, que inúmeras vezes visitou-o. Mas olha o ato, quantos de nós conseguimos perdoar uma traição? Uma traição às vezes simples, uma mentira, um ato impensado, uma ofensa. Quantas vezes nós carregamos dentro de nós para o resto das nossas vidas? Há quem às vezes diga, porque lá na minha infância me fizeram tal coisa. E hoje, com mais de meio século às vezes, ainda estamos agarrados a dores e frustrações. Jesus também disse a Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. E Pedro disse: não, Senhor, jamais me negarei. Eu serei eternamente fiel ao Senhor. Não foi exatamente isso que aconteceu. Todos estavam muito assustados diante das atrocidades dos soldados romanos. Quando Pedro negou que o conhecia por 3 vezes e se desesperou ao perceber que Jesus o observava, sereno por entre as grades da prisão. Quando Pedro pela 3ª vez negava o Cristo, ele se deparou com as grades da prisão e o olhar do Cristo, sereno e amoroso, olhando para ele. Pedro se desesperou. Mas Pedro lembrou de uma frase que o próprio Cristo havia lhe dito: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Olha a amorosidade desse mestre. Para todos os nossos erros, as nossas deficiências, ele nos diz que nós somos mais frágeis do que perversos. E nós somos frágeis. Nós somos frágeis porque não conseguimos controlar os nossos sentimentos negativos. Nós somos frágeis porque nós não conseguimos inúmeras vezes controlarmos o nosso vício, as nossas más tendências, os desvarios das nossas mentes, a nossa possessividade, nosso desejo do ter, o nosso materialismo. Inúmeras vezes as nossas más escolhas são mais pela fragilidade do que pela perversidade. Só que a fragilidade nos faz perversos. Quando além de nos prejudicarmos a nós mesmos, nós causamos danos aos outros.
Nós causamos dores, nós causamos lágrimas. Lembrando que cada lágrima que causamos aos outros, um dia será derramada no nosso próprio rosto. Então, quando alguém nos causa essas lágrimas, não vamos carregá-las na nossa bagagem, porque a cada um será dado de acordo com as suas obras. Quando foram prender o Cristo, que os seus discípulos quiseram reagir contra os soldados, ele disse: baixem as suas armas, porque quem pela espada ferir, pela espada será ferido. Quantos ensinamentos que até hoje nós temos dificuldade em colocar em prática. Não há como negar que um amigo é uma parcela do amor de Deus que se expressa na forma humana sobre a face da terra. E acima de tudo, não podemos nos esquecer de um amigo incomparável que se chama Jesus de Nazaré. Cultivem os seus amigos. São presentes que Deus dá a cada um de nós. Falem dos seus sentimentos. Não tenham vergonha de falar de amor, de admiração. Não tenham vergonha em procurar os amigos quando necessitam. Mas também os procurem quando eles necessitarem. Sejam amigos antes de ter amigos. Amizade requer uma coisa chamada relacionamento. E relacionamento requer uma coisa chamada conhecer. Eu não consigo criar laços de amizade com alguém que eu não conheço. Eu posso ter laços de empatia, de solidariedade, mas amizade é algo bem mais profundo. Eu preciso conhecer, criar laços de afinidade. Como nós vamos criar um relacionamento com este amigo, Jesus Cristo, se nós não conhecê-lo? E quanto mais nós buscamos conhecê-lo, mais nós nos encantamos com as suas palavras, com os seus ensinamentos, com as suas promessas. E mais nós percebemos o quão pequeno nós somos. Infinitamente pequenos. Como nosso amado Francisco Xavier dizia, ele, altamente elevado perto de nós. Ele dizia que ele não era Francisco, que ele era um cisco. Um cisco. O que somos nós, se Chico Xavier era apenas um cisco? O Cristo é certamente um amigo à parte, de forma que nenhum outro pode lhe ser semelhante, já que se os amigos terrenos não são raízes nos corações, acima de todos eles, o Cristo semeia o amor na alma da humanidade. E assim, impera de forma inquestionável e eterna. Pensem neste momento, na pessoa que vocês mais amam na Terra. E nessa fração de segundos, pensem se vocês poderiam medir este amor. Não. Agora, centupliquem este amor inúmeras vezes, porque este é o amor que Jesus tem por nós. Todos. Não é por ninguém em especial. Desde o mais bonito ao mais feio, desde o mais rico ao mais pobre, desde o de coração mais puro
ao de coração ainda arraigado à agressividade, ao ódio, ao ressentimento, à corrupção. Deus, Jesus nos ama de forma incondicional. Então não somos só nós, filhos de Deus e irmãos de Jesus. Todos o são. Sei que é difícil. Mas se Jesus não julgava, não cabe a nós julgarmos os atos insanos dos Judas da vida, até porque inúmeras vezes nós também somos Judas. Cabe a nós respeitar. Cabe a nós entender. Não sermos coniventes com os desvarios, com as loucuras, com os erros alheios, mas buscar entender e orar. Orar muito. Porque esta é a ligação que nos leva a Jesus, a espiritualidade de luz. Este é o canal que Ele deixou para que nós possamos estar mais próximos e mais ligados a Ele. Eu trago para encerrar uma poesia da Alta de Souza, psicografada pelo nosso amado Francisco Cândido Xavier. Alguém na estrada, alguém te espera, o amor, estrada fora. Seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas, vem, o tempo é agora. A quem se arrase ao temporal violento e corações ao frio, à noite, ao vento, ante a descrença que se desarvora. Vem a estrada do mundo, ampara e ama, esclarece e consola, alça por chama o próprio coração fraterno e amigo. Esse alguém é Jesus que te abençoa, trabalha, serve, esquece e te perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo. Nós somos chamados constantemente a acolher, a amar, a perdoar, a entender, a nos tornarmos um pouco melhores. Tantos necessitados, inclusive nós mesmos, de uma palavra, de um abraço. E como é importante um abraço. Quando abraçamos realmente o outro, as almas se fundem e trocam energias. Energias de amor, de fortalecimento. Quanto é importante essas demonstrações de afeto e de carinho. Que nós possamos conhecer mais e mais esse Mestre, buscar os seus ensinamentos, nos fortalecermos para a caminhada, lembrando que somos espíritos numa experiência no corpo, que todos, em algum momento, vamos retornar para uma das várias moradas da casa do Pai. E certamente, não prontos ainda, mas melhores do que aqui chegamos, para que possamos programar uma nova reencarnação e nos reencontrarmos de novo pelas estradas da vida, pelas casas espíritas, nas famílias, nos grupos de amigos, nos locais de trabalho. Porque esta é a vida, uma renovação, um ir e vir constante, como o ciclo da água que se transforma em vapor, vira nuvem e no momento certo volta para a terra para continuar o seu ciclo. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós e nos fortaleça através do nosso amado Mestre Jesus. Levando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e a esse Mestre
de amor, de bondade, aos nossos amigos, trabalhadores espirituais que se fazem aqui presente nesse momento. Senhor, mais uma vez, te agradecemos. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pela doutrina, te agradecemos por esse mestre amoroso, bom, por esse mestre que nos mostra o caminho que devemos percorrer. Que possamos, Pai, ter uma semana abençoada, uma semana cheia de luz, uma semana com a certeza de que nós sim somos capazes de enfrentar os desafios, as dificuldades. Muitas vezes podemos até fraquejar, cair, nos desesperar. Mas quando nos conectamos com a espiritualidade, com esse Pai de amor e bondade, com esse Mestre, amigo de todas as horas, temos a certeza que não estamos sozinhos e que juntos somos bem mais fortes. Mais uma vez, Pai, o nosso coração transborda de gratidão, transborda de alegria, transborda de fé e de certeza de uma manhã bem melhor. Que possamos, nesse momento, nos preparar para os próximos trabalhos da noite, para os passes especiais e fluidos terapia. Que possamos continuar nessa mesma vibração, hoje e sempre. Que assim seja.